interessante, muito importante para nós em nossos dias. Irmãos, nós estamos numa série de reflexões, de mensagens pela manhã, que tem como o tema chamados para servir. Você foi chamado, nós somos chamados para servir. A questão é saber exatamente se você tem servido e se não tem servido, como servir ou onde servir. Eu quero encerrar essa série num texto que é muito conhecido da igreja, é um texto muito falado, muito pregado, muito estudado, mas é um texto muito bonito, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58. Um versículo que, na verdade, compõe um fechamento de algo, de um conteúdo muito importante para a Igreja de Cristo e para aquele que está no serviço cristão, aquele que se envolve no serviço cristão, e também para aqueles que ainda não se envolveram. Portanto, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele diz exatamente isso. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vamos repetir juntos? Portanto, amém. Amém. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse texto. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, explanar a Sua palavra, ouvir a Tua palavra, porque ela vem direto do Teu coração. São as Tuas palavras, ó Deus, em nosso contexto, e nós pedimos que a instrumentalidade do Espírito Santo possa, ó Deus, nos comover, nos transformar, possa, ó Deus, nos incomodar, de tal forma, ó Deus, que sejamos servos, que possamos, ó Deus, servir ao Senhor, porque, como diz a Tua palavra, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. O tema não poderia ser outro. O trabalho que não é em vão. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo acorda segunda-feira pela manhã, trabalha até sexta ou sábado, e todo mundo trabalha com uma motivação, a recompensa financeira, a recompensa pessoal da satisfação pessoal, mas todos nós trabalhamos. Mas Paulo, ele escreve esse verso e ele destaca neste verso algo muito importante. Eu gostaria que voltasse no verso e peço aos irmãos que prestem atenção na primeira palavra, portanto. Portanto, é o último versículo de um capítulo de 58 versículos que ele encerra com essa palavra, portanto. Isso significa que ele está fazendo um fechamento de tudo que ele orienta a igreja de Corinto no capítulo 15. E ele faz esse fechamento dizendo, portanto, irmãos, portanto, igreja, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam abundantes na obra do Senhor, porque tenha certeza, tenha convicção de que o vosso trabalho, o que você faz na obra do Senhor, não é em vão.
É interessante que existe trabalho e trabalho. Todos trabalham visando uma recompensa futura, aposentadoria, estabilidade, etc. Mas o trabalho no Senhor, ele é diferenciado, ele não é em vão. O nosso trabalho secular, ele é em vão. Temos as recompensas temporais aqui no tempo, mas fica por aqui. Mas o trabalho no Senhor, aquilo que você faz, na simplicidade que você se dedica, quando você ouve esse chamado para servir, você serve, seja da forma como for, esse trabalho, ele não é em vão. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor. Meus irmãos, o trabalho que não é em vão é aquele trabalho cuja recompensa, ela não acontece no nosso tempo, mas ela transpõe o nosso tempo, transpõe a morte e adentra a eternidade. Por isso que ele não é em vão. Por isso, meus irmãos, que nós temos que ter prazer em trabalhar, seja na obra do Senhor, seja na obra secular. Portanto, é uma conclusiva que Paulo utiliza para fundamentar que o trabalho é algo que alegra o Senhor. E nesse texto, irmãos, neste capítulo 15, Paulo, ele destaca pelo menos dois pilares, duas questões importantes para que ele possa afirmar que o trabalho, ele não é em vão. E o primeiro é a esperança da ressurreição. Mas o que tem a ver a esperança da ressurreição com o trabalho? É que nós trabalhamos, mas chegará um dia em que nós não poderemos mais trabalhar. Não poderemos. Chegará um dia que o tempo fecha para nós. Acabou o trabalho. Mas também, ele fundamenta, não só na esperança daqueles que trabalham para o Senhor, porque esse trabalho ele transpõe, a recompensa transpõe a morte e adentra a eternidade. Mas, acima de tudo, ele diz que esse trabalho, ele é no Senhor. Nós trabalhamos para os nossos superiores, você trabalha para os seus chefes, seus superiores, mas o trabalho no Senhor é para aquele que é o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. E quando eu penso em trabalho, irmãos, eu sei que secularmente, socialmente, as pessoas não gostam muito de trabalhar. Isso é verdade, é fato, cansa a gente, é cansativo, não é? É cansativo. Mas se nós olharmos à luz da Bíblia, Deus, o nosso Deus, é um Deus que trabalha. Ele trabalhou na criação e descansou no sétimo dia. Ele é um Deus do trabalho. E quando nós olhamos para João 5,17, Jesus, ele dá mais clareza nesta questão que Deus trabalha, quando ele diz assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Portanto, a ideia que nós temos de que Deus está no céu de óculos escuros, só contemplando, isso não é bem assim. Deus trabalha, Jesus trabalha. A mediação que Ele faz por você, toda vez que você diz amém, Ele cuida de você, Ele protege você, Ele instrumentaliza você. Portanto, tudo isso, meus irmãos, é trabalho. E quando Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, ele vem descrevendo todas as suas argumentações para chegar no final e dizer: portanto, meus irmãos, portanto, igreja de Corinto, portanto, igreja Batista do Conforto e portanto, igreja de Cristo, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas afinal, por quê que esse trabalho não é em vão? Por quê? Eu quero destacar aqui 3 razões que Paulo deixa muito claro. Em primeiro lugar, é que esse trabalho, quando nós nos enveredamos no trabalho no Senhor, é aquele trabalho que você faz quando você serve alguém, compartilha com alguém, quando você frequenta um pequeno grupo, quando você está na IBD, quando você vem aos cultos regulares da igreja, quando você fala de Cristo, quando você ajuda, está sempre disposto a servir, porque você é chamado para servir. Esse trabalho, meus irmãos, ele está enraizado, sabe aonde? Na ressurreição. Nós pensamos no tempo, no hoje, mas nós temos que ter uma esperança. E a esperança mora no amanhã. Mas o amanhã pertence a Deus, não a nós. Mas esse trabalho, ele está enraizado na ressurreição. E o capítulo 15, você pode ler depois, todo ele está fundamentado na ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está fundamentado na ressurreição daqueles que creem e seguem a Cristo. E para isso, Paulo, ele coloca algumas questões, como por exemplo no verso 19. No verso 19, ele diz exatamente assim: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja, para nós. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, ou seja, ao hoje, a daqui a 1 ano, ou daqui a 3, 5, 10, ou quando eu aposentar, quando eu não trabalhar mais, olha, ele é claro, nós somos os homens mais miseráveis deste mundo. Por quê? Porque o trabalho que não é em vão, ele está enraizado na esperança da ressurreição. Portanto, meus irmãos, Paulo ele é muito claro, muito taxativo com relação a esta questão. Muitas pessoas, aliás, todas as pessoas investem a sua esperança, as suas fichas no trabalho com data de validade, até um certo ponto. Por quê? Porque nesse período você visa a recompensa, você visa uma melhoria profissional, bens. Eu creio que tudo isso está certo e você deve fazer isso. Deus abençoa você neste sentido. Entretanto, essa visão, ela é uma visão secular que está correta. Entretanto, meus irmãos, ela não pode predominar sobre a sua esperança, que mora lá, no amanhã. Porque o nosso trabalho, a nossa vida, ela não pode ser em vão. Ela não é em vão, porque ela é atrelada, fundamentada na nossa esperança de ressurreição. Ou seja, um dia estaremos diante daquele que nos salvou, daquele que é o Senhor, daquele a qual eu trabalho para Ele, por Ele. Mas, meus irmãos, no verso 19, diz que se a sua esperança em Cristo é somente para esta vida. Algumas versões dizem que você é a pessoa mais infeliz do mundo, mais digna de compaixão, enfim. E a razão, meus irmãos, é exatamente esta. As pessoas trabalham, mas trabalham e não olham para o amanhã.
E o amanhã, irmãos, volto a dizer, ele não pertence a nós. Nós nos preocupamos com o amanhã, planejamos, e isso está certo, e nós devemos fazer isso. Entretanto, a nossa esperança, ela precisa ultrapassar o amanhã, ela precisa transcender a morte, e ela precisa adentrar a eternidade. Tudo o que fizermos neste contexto não é em vão. Portanto, qual a sua garantia de que amanhã você irá trabalhar? Nenhuma. Não sabemos o que será do amanhã. Mas a esperança em Cristo, quando nós trabalhamos com essa esperança em Cristo, quando nosso trabalho é fundamentado em Cristo, e assim nós trabalhamos tanto secularmente, mas principalmente, nós respondemos: sim, eu fui chamado para servir, eu vou servir, eu farei o meu dever de casa, eu vou me envolver, eu vou levantar as minhas mãos, eu quero servir. Aí você está construindo a sua esperança, que transcende o tempo, a morte e adentra a eternidade. Meus irmãos, o trabalho que não é em vão, o seu combustível é essa esperança que nós guardamos no coração. E essa esperança, irmãos, nós temos que fortalecê-la, nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que tratar, porque o tempo costuma roubar os alicerces, desfigurar a nossa esperança. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele escreve lá no capítulo 12, quando ele diz: olha, vocês devem, como igreja, como trabalhadores, vocês devem sempre olhar para quem? Para Cristo, porque Ele é o quê? Ele é o autor. Ele é o autor de quê? Ele é o consumador de quê? Da fé e de tudo que nós fazemos. Ou seja, a nossa vida converge em Cristo. Meu Senhor, meu Salvador, é por Ele que eu trabalho. Não é pelas pessoas, não é por nada neste mundo, mas é por Jesus. E quando nós desviamos o foco de Jesus, nós temos dificuldades. A nossa motivação, ela é desconfigurada. Por quê? Porque nós olhamos para as pessoas. O nosso trabalho, ele não é em vão, porque ele transcende. Ele tem essa transcendência. Ele não é de turno, mas ele é eterno. Ele não é diário, ou semanal, ou mensal, ou anual, mas ele é eterno. Fomos chamados para servir. Mas Paulo, ele coloca uma outra razão muito importante, além dessa esperança, e é por isso que o nosso trabalho não é em vão, ele transcender a morte e adentra a eternidade. No verso 55 até o verso 57, ele diz algo tremendo, algo maravilhoso, ainda na linha de raciocínio, de convencimento, de explicação, de fundamentação da sua fala para a igreja de Corinto, quando ele diz assim, verso 55 até o verso 57, ele diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ou seja, irmãos, nós temos que trabalhar para o Senhor, desconsiderando tudo, até mesmo a própria morte. No trabalho do Senhor, que não é em vão, não tem aposentadoria. Nós trabalhamos sempre. Sempre.
E esse é o segundo argumento que fundamenta essa esperança do trabalho que não é em vão. Essa semana eu recebi um vídeo de uma irmã, creio que foi a irmã, acho que foi a irmã Ada, foi a irmã Ada, mandou um vídeo. E os irmãos sabem o que aconteceu durante essa semana? Um vídeo de uma entrevista de um cantor que lamentava muito a morte da sua filha. E eu fiquei assim, pensativo no que ele dizia naquela entrevista a uma rádio. E ele dizia exatamente assim, abre aspas, como será o fim da vida? Haverá dor, sofrimento? Como evitar o que posso fazer agora para que a hora da minha morte seja um momento digno da minha vida, da minha alegria de viver? Como antecipo hoje este momento que vai chegar, levando sempre em consideração de que a morte faz parte da vida. Uma constatação que você sabe o que fazer, sabe, a Bíblia responde. Aqui, meus irmãos, ele chegou num ponto que ele pensou assim, tudo foi em vão. Ah, se eu pudesse voltar, se ela pudesse voltar, mas ele precisa voltar. E eu me lembrei da parábola de Jesus, daquele rico que queria voltar, morreu, foi para o inferno e quis voltar. Portanto, irmãos, a morte foi vencida. Paulo, ele coloca essa questão. A morte é uma questão de tempo, de certa forma perdemos um pouco a cada dia a nossa vida. Mas em Cristo nós temos vida, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nós também ressuscitaremos ou seremos transformados segundo a sua imagem. Por isso, meus irmãos, que a morte não nos assusta, não nos preocupa no contexto de existência. Certamente que essas palavras, esse desabafo, esse clamor desse cantor, pode ser respondido à luz de uma intimidade, do encontro daquele que passou pela morte, ressuscitou e está na eternidade, que é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, por que o trabalho não é em vão? Porque ele está enraizado na esperança da ressurreição. É por isso que trabalhamos. É por isso que a gente se esforça, chega na igreja. É por isso que a gente vai nos PGs, a gente ora, participa das orações, participamos de tudo aquilo que nos ajuda a crescer. Falamos de Cristo, testemunhamos. Mas em segundo lugar, o trabalho não é em vão, sabe por quê? E Paulo aqui, ele chega agora na sua conclusiva, porque ele motiva você a olhar para frente. Nós não podemos olhar para trás. Quando nos enveredamos no trabalho do Senhor, que não é em vão, nós não podemos olhar para trás. E no verso 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes. Eu não sei se acontece com você, mas na obra do Senhor, sempre quando começamos algo, nós temos a tendência de desacelerar. Nós vamos deixando, até que tudo acaba. E aqui Paulo, ele diz, sejam firmes. E firmeza, meus irmãos, enfatiza essa importância de ter estabilidade na sua fé, no que diz respeito à prática dela.
Ter fé é muito bom, mas é preciso ter uma fé prática. Sede firmes e constantes. Essa constância, meus irmãos, enfatiza exatamente não só a prática, mas a perseverança. Você perseverar em meio às dificuldades. Porque você sabe que quando nós fazemos algo que glorifica, que dignifica o nome de Jesus, quando você trabalha, e o seu trabalho não é em vão, sempre aparecerá obstáculos, sempre aparecerá empecilhos. Mas é preciso que você seja perseverante. Isso é constância. E quando nós combinamos, meus irmãos, a firmeza que nós temos que ter no trabalho, que não é em vão, no Senhor, com a constância, isso significa, meus irmãos, que nós não desistimos facilmente da nossa missão. Fomos chamados para servir. E para isso precisamos nos manter firmes e constantes. Porque quem está firmado em Cristo, meus irmãos, não se abala com os ventos da vida. Não se abala. Quem está firmado em Cristo permanece firme. Permanece firme, mesmo quando ao redor tudo diz para você, é melhor desistir, não vai dar em nada. O trabalho que é em vão é assim, não vai dar em nada, vamos parar. Mas o trabalho que não é em vão, não é assim. É diferente. É diferente. Nós precisamos ser firmes no trabalho do Senhor, ser constante, porque essa constância, essa perseverança, meus irmãos, ela transforma pequenas coisas em grandes coisas. Ela transforma sementes em grandes colheitas. Mas é preciso ser o quê? Perseverante. Deus honra aquele que é perseverante. Jesus, ele foi perseverante. Ele foi obediente. Ele perseverou em meio à obediência. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Mas em segundo lugar, o trabalho que não é em vão, motiva você a olhar para frente e não para trás, porque você, quando se envolve no trabalho, que você sente esse sabor de que ele não é em vão, embora os resultados, embora as coisas não estejam indo muito bem, embora você esteja desmotivado, mas você sempre pensa o seguinte: o amanhã eu farei melhor, o amanhã sempre será melhor. Eu sempre tive muita esperança no amanhã. O amanhã será melhor do que hoje. Amém. Sabe por quê? Porque amanhã Deus renovará, eu estou esperando que Deus renovará as suas misericórdias sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso já é o quê? Muito. E as demais coisas acontecerão. Portanto, a gratidão, ela norteia tudo aquilo que eu preciso e devo fazer. E essa ideia, meus irmãos, de abundância, que diz aqui, sede firmes e constantes, sempre o quê? Abundantes, 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 na obra do Senhor. Essa ideia de abundante, meus irmãos, é o que faremos amanhã. O que faremos amanhã vai ser bem melhor, precisa ser. O que o servo do Senhor, que trabalha nesse trabalho que não é em vão, você precisa perseguir essa meta de que amanhã você fará melhor. Amanhã eu farei melhor. É assim, irmãos. Que afinal de contas, meus irmãos, esse trabalho não tem salário que pague. Aliás, tem uma recompensa, que é o quê? Aquilo que nós temos como mais valioso, que é a nossa vida. Só que não é uma vida com data de validade, mas é uma vida eterna, no ambiente celestial. No ambiente celestial.
Mas a segunda questão que Paulo destaca é que motiva você a olhar para frente, porque você trabalha ali, aliás, cada dia melhor, e você faz aquilo que lhe agrada ao Senhor de uma forma diferente do que você faz hoje. Amanhã você faz de uma forma diferente, sempre procurando essa melhoria. Por quê? Porque o Senhor, não é que Ele mereça, porque, na verdade, é porque nós somos servos, e o servo, ele serve com prazer ao seu Senhor, ele serve com prazer. Mas em último lugar, o trabalho que não é em vão no Senhor, eu disse que ele está enraizado na esperança, é isso mesmo. O trabalho que não é em vão no Senhor, ele motiva você a olhar para frente e não para trás. Mas em terceiro lugar, a sua recompensa, ela não é o quê? Em vão. E agora nós chegamos no ponto, no cerne da questão. Nós chegamos no cerne da questão. Por que ela não é em vão? Porque ela não é, meus irmãos, eterna. Por quê? Porque você tem ciência, você tem consciência, no verso 58 diz que o seu trabalho, tendo consciência que o seu trabalho não é em vão. Irmãos, tudo que nós fazemos é temporal, acaba, termina. Se não termina hoje, termina amanhã. Nós vivemos num contexto de tempo, mas imagine você no tempo, mas vivendo ou fazendo algo que tem efeitos, está num contexto eterno. Imagina isso. O vosso trabalho não é em vão, nunca será. E os motivos Paulo já deixou atrás. A morte foi vencida, a ressurreição. Tudo isso são fundamentos que garantem essa nossa percepção, esse nosso conhecimento, essa nossa convicção. E quando nós cruzamos, meus irmãos, dois textos de Apocalipse 22, 12 e 1 Coríntios 4, 7, quando nós fazemos esse cruzamento, diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada homem receberá louvor de Deus. E o outro texto, Apocalipse, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Portanto, irmãos, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Deus é justo. Ele diz claramente, está comigo a recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu não sei o que você pensa sobre recompensa. A Bíblia não é clara, não fala sobre o que é a recompensa. Mas quando a gente olha, lê a Bíblia, quando a gente viaja na nossa imaginação, quando você começa a pensar nas coisas eternas que fogem dos seus parâmetros, dos parâmetros que você pode medir, do espaço e tempo, e você entra numa dimensão da fé, daquilo que você crê. Você crê que estará em Cristo, estará no céu. Não crê? Amém? Amém. Nós cremos. Mas você não pode medir isso. Por isso que eu digo, é uma dimensão que foge às nossas regras de mensurar, de medir. Portanto, eu gosto de navegar nessa dimensão. E para meus irmãos,
do que eu sou. Por exemplo, eu estou no templo, mas eu tenho muitas minhas limitações no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Tenho dificuldades, a minha intimidade com Deus. Eu entendo que esse sou hoje, seja o quê? Consumado diante do Senhor. É assim que eu gosto de pensar. É assim que eu gosto de viver. Para mim é hoje. Por isso que essa recompensa ela é eterna. Eterna. O vosso trabalho não é em vão. Mas também Paulo ele finaliza dizendo que essa recompensa ela é o quê? Pessoal. O seu trabalho não é em vão, mas é no Senhor. Aí vem aquela questão, estamos trabalhando, estamos nos envolvendo, estamos servindo ao Senhor. O nosso trabalho, ele é no Senhor. Porque, meus irmãos, uma coisa é certa, talvez você não pense tanto nisso, mas a vinda de Jesus está próxima. Sempre esteve. Sempre esteve. Você não pode pensar, vai ser daqui, amanhã, depois. Não, sempre esteve. Sempre esteve. Portanto, essa relação pessoal que o Senhor terá conosco, isso é algo maravilhoso. O que eu sou, como Elohim, eu quero estar diante do Senhor, porque essa será a minha grande recompensa, estar lá. E saber, e ter essa consciência de tudo que eu fiz, dos meus erros, dos meus acertos, mas tudo consumado diante do Senhor. Eu, ressuscitado ou transformado, não sei, mas a semelhança de Cristo, que sempre trabalha, eu experimentarei esse gostinho do versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E é assim, irmãos, que nós temos que trabalhar. É assim que nós precisamos levantar as nossas mãos, levantar dos bancos, agir, nos envolver. Eu quero me envolver. Mas é necessário que você tome decisões. Nós priorizamos muito o trabalho secular, a vida secular. E raramente priorizamos a vida eterna. Priorizamos o galardão ou a recompensa temporal, mas não pensamos e nem priorizamos o galardão eterno. E nós temos que estar muito posicionados, muito alinhados no que diz respeito a essas duas questões. Você prioriza qual trabalho? Trabalho secular ou trabalho no Senhor? Essa é a questão. Mas saiba de uma coisa, você foi chamado para servir. E Jesus disse, muito bem, servo fiel. Você foi fiel a mim. Sobre pouco, sobre muito, portanto, entra nos meus aposentos. Portanto, irmãos, tudo que plantarmos, nós colhemos. Tudo que fizermos, seremos recompensados. E principalmente na obra, no serviço, na obra, no trabalho do Senhor. Porque a Bíblia diz que esse trabalho, ele não é em vão. Amém? Deus abençoe você. Que você possa começar a ajustar a sua consciência. O que estou fazendo como servo do Senhor? Você foi chamado para servir. Sirva. Sirva.
Como Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso ele disse lá há quase 2000 anos atrás. Mas é uma verdade, ainda continua. Que Deus abençoe os irmãos.